E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje iremos fazer uma revisão, né, de tudo que a gente viu sobre diretivos, tá? Antes de ir para o conteúdo desse vídeo, né, como de praxe, né, gostaria de fazer aquela mendigagem, né, pedir aí a sua inscrição, considero pelo menos se inscrever e compartilha também esse vídeo e os outros vídeos também dessa playlist. Deixa nos comentários aí as suas sugestões, críticas, elogios, tá? E deixa o joinha, tá bom? Beleza, dito isso, vamos pro conteúdo do vídeo, tá? É, nesses últimos vídeos, né, a gente viu sobre diretivas, vimos sobre diretivas estruturais e diretivas de atributos, né? No caso, lá nas diretivas de atributos, a gente viu que tem o NG-Class, NG-Style e NG-Module. O NG-Module a gente já tinha visto anteriormente, então não entrei nesse assunto, mas... E em diretivas estruturais a gente viu NG-For, NG-If e NG-Switch, tá? Ou também vocês podem conhecer como Switch Case, tá? NG-Switch Case. Assim, na documentação tá NG-Switch, tá? Mas quando a gente estuda nas linguagens, né, geralmente você vai ver switch case, tá? E beleza, então assim, nesse vídeo eu vou criar uma lista, vou criar ali alguns atributos vindo ali do nosso componente, né? E vou tentar ao máximo, né, utilizar tudo que a gente viu, tá bom? Beleza, então vamos pro conteúdo. Vou criar um componente específico para essa revisão. Inclusive, na revisão do último vídeo, acho que eu não coloquei como revisão, né? O componente. Devo ter colocado algum outro nome, acho que formulário, sei lá. Mas nesse eu vou colocar revisão. E aí, quando você vê na estrutura lá, você vai ver que ele vai ser a revisão do que a gente viu sobre diretivas, tá? Eu tinha até planejado no vídeo anterior, né, assim, só comigo mesmo, de fazer nesse vídeo, fazer aliás, fazer não, criar uma diretiva. Mas aí já é um assunto um pouco mais avançado. Então, como a proposta dessa playlist é mais o Angular básico, né? Então, eu não vou chegar nesse ponto de criar diretiva, tá bom? Mas eu já estou pensando em fazer uma outra playlist com um ângulo mais avançado e aí sim eu vou abordar coisas mais avançadas, tá bom? Beleza, dito isso, vamos pro vídeo, né? Beleza, aqui temos, né, já colocamos ali o nosso componente criado para ser exibido aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, com a ajuda do nosso amigo Google, né, o Google, pegar aqui uma tabela já pronta e com uma lista ali, tá? E aí, essa tabela eu vou fazer algumas estilização, né? O NG-For eu vou utilizar também. E vou pensar em alguns cenários ali, por exemplo, NGIF também, NGIF, né, e os demais, tá bom? Beleza, então vamos lá. Beleza, pessoal, aqui já temos uma casca, né? Eu dei uma estilizadazinha aqui bem básica do básico aqui, só para não ficar aquele negócio feio. E agora a gente vai começar a utilizar o que a gente aprendeu nessas aulas de diretivas. Vamos começar com o NG4, porque se você olhar aqui, né, a gente está colocando aqui no nosso HTML todos os dados, né, mas no cenário, no mundo real, não é assim que acontece, né? Isso daqui tem que vir de algum lugar, né? Uma API ou
Ou no máximo, não, geralmente vai vir no API, né? Em raros casos, né, que você vai ter definido alguma lista fixa, aí talvez, né, utilize né, e nesse caso não utilizaria do jeito que eu fiz aqui, né? A gente iria utilizar do NG4, a gente iria utilizar do nosso componente, né? Uma lista mesmo sendo fixa, mas no nosso componente, até para o nosso HTML ficar mais limpo, né? Porque imagina que a gente tem aqui quantos registros? Temos um, dois, três, quatro, cinco registros. Imagina se a gente tivesse 20 registros. Ele ia ficar um HTML aqui gigantesco, né? Só com esses cinco a gente já tem aqui 40 linhas. Eu vou aumentar aqui só um pouquinho, só para chegar nos 10, tá? E também vou criar aqui mais uma coluna para colocar aqui o, como se fosse um ID para ele, tá? Mas entenda que no nosso caso nem vai ser para ser realmente o ID, vai ser, sei lá, um número ali para você se guiar quantos registros tem, tá? Mas entenda nesse momento que seria o ID. Ok, aqui temos 10 registros e quase 100 linhas, né? 80 linhas, né, basicamente. Beleza. Vamos começar a modificar essa estrutura, né? Vamos fazer utilização aqui do nosso NG4, tá? Eu vou fazer aqui semelhante ao que seria uma API, que seria uma API, tá? Assim, não vamos ter requisições, mas em um cenário real, como que vai acontecer, né? Aqui nós teremos o nosso service. Esse nosso service ele vai se comunicar com a API e a API vai retornar esses dados. Como a gente não vai ter a comunicação, a gente vai ter o service e a gente vai ter uma lista fixa lá dentro do service e aqui no init a gente chama essa lista, tá bom? Então, beleza. Então é, vamos implementar, tá? Vamos criar um service, né? Que a gente vai precisar de um service aqui. Então, aqui eu vou utilizar a mesma, assim, o mesmo caminho, o mesmo nome de arquivo, só vou mudar aqui de C para S, né? De component para service. Ele criou aqui o service fora. Na verdade, ele criou dentro de diretivas estruturais. Por quê? Porque eu não defini, né? Na verdade, não. Não, tá fora. Tá fora. Nossa, tô viajando, gente. Tô chegando como se estivesse aqui na mesma estrutura. Na verdade, tá fora. Vou remover esse arquivo de teste. Opa, removendo errado. Esse daqui, arquivo de teste. Porque nesse momento a gente não vai trabalhar com teste, tá? A gente vai ver testes mais para frente. E aí todos os exemplos que eu for utilizando eu vou fazendo os testes unitários, mas nesse caso é Angular básico, então não tem. Vou ver aqui. Inclusive eu vou remover aqui também do meu review, né? E aqui eu vou jogar para dentro da minha pasta review. Ok, temos o nosso service. O que que a gente precisa fazer? Criar aqui uma lista. Vou deixar o nome da variável lista mesmo. E vou trazer esse conteúdo aqui lá para dentro, mas não nessa estrutura, né? Copiei ali só para a gente saber o que que a gente vai criar aqui, tá? Aqui como eu vou utilizar só o ativo e inativo, eu vou substituir o ativo e inativo por true ou false, tá? Em que o true é equivalente ao ativo e false é equivalente ao inativo. Para facilitar também nosso serviço, não exatamente o nosso serviço, mas o nosso trabalho com auxílio da IDE, eu vou criar uma interface. Mas eu não vou criar agora não, porque eu vou mostrar para vocês ali a diferença, tá? De quando você utiliza aqui uma interface para quando não utiliza, tá? Então vamos continuar. E nós temos a nossa lista privada, né? E temos um método para
retornar essa lista, tá? Então, beleza. Aqui acabou o nosso serviço nosso serviço no service. Acabou nosso trabalho aqui no service. Aí, aqui vamos criar uma variável, o nome list também, né? E no ng1init vamos preencher essa lista com... Ah, beleza. Detalhe que a gente precisa, nesse caso aqui, do nosso service. A gente precisa injetar o nosso service aqui dentro, tá? Eu não vou explicar agora muito, mas entenda que para você utilizar uma classe injetável, uma das formas é você, aqui no construtor, como se a gente estivesse criando uma variável e, criando uma variável aqui dentro do construtor, tá? Dessa forma a gente consegue injetar os serviços. Ali ele está acusando erro porque ele está falando que é, isso daqui não está assinado para isso daqui. Eu posso resolver de duas formas. Eu posso colocar aqui que ele é do tipo N, ou eu poderia colocar que a lista retorna um tipo N, tá? Mas que já resolve. Aqui, pessoal, isso que é o IntelliSense que eu estava falando para vocês. Quando eu pego a lista na posição 0 e dou um ponto, vocês percebem que ele não me traz nenhuma opção. E isso daqui, né, se vocês entendem de lista de arrays, quando eu faço isso daqui, é como se eu tivesse vindo aqui, ó, e tentando, né, pegar esse objeto aqui, tá? Ele está na posição 0. Dessa forma aqui, eu não tenho nenhuma ajuda do IntelliSense, tá? Agora, se eu criar uma interface aqui, que é o que eu vou fazer agora, e colocar que essa lista aqui é do tipo dessa interface, vocês vão ver a mudança. Agora, olha a mudança aqui. Quando eu dou um ponto, ele já me traz todas as opções que tem dentro daquele objeto, tá? Então, como a gente sabe que todos os nossos objetos têm as mesmas propriedades, então a representação dele é essa daqui. E utilizando aqui a interface, eu tenho essa facilidade aqui do IntelliSense, tá? Então, aqui isso daqui me ajuda, inclusive me ajuda a não errar o nome dos atributos, porque como eu estou criando vários itens, eu poderia errar. Poderia vir aqui, né, e colocar que aqui era a IDE. Se eu fizer isso, a IDE já me ajuda a não errar. Ela já fala que esse IDE não faz parte dessa interface. Ele fala que IDE não existe no tipo iReview. É muito útil você utilizar a interface, tá? Ok, temos a nossa lista, agora só falta a gente remover aquelas linhas do nosso HTML e utilizar o ng4. Vou deixar ali só uma linha, tá? Porque como ela vai se repetir, eu preciso dela para utilizar o nosso ng4. Se vocês lembrarem bem do nosso vídeo, né, de diretiva estrutural ng4, a, a sintaxe do ng4 é o quê? Tem duas formas, tá? Tem a mais comum, que é a que eu vou utilizar aqui, e tem a outra forma lá também. Tem uma outra forma lá que é utilizando um pouquinho mais complicada. Mas como essa é uma playlist de Angular básica, então não vou nem entrar nessa outra forma. Mas saiba que existe outra forma também, tá? Então vamos vir aqui na forma mais comum, que é utilizando asterisco, ng o com F maiúsculo, sinal de igual, abre e fecha aspa, tá? Aqui dentro eu tenho a palavra reservada let, um nome que eu vou designar para o item atual, pode ser item, objeto, qualquer nome que você assim, qualquer nome não, né? Qualquer nome desde que não seja nenhum nome de palavra reservada, tá? Então, eu vou colocar obj, palavrinha reservada off e a nossa lista.
Fazendo isso, pessoal, se eu salvar do jeito que está aqui, vocês vão ver que no nosso browser a gente vai ter 10 itens repetidos. Por quê? Porque ele vai iterar 10 vezes aqui, construindo 10 linhas. Vamos ver? Como eu disse, ó, ele iterou 10 vezes, ó, criando o mesmo item. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele construa essas 10 linhas com os nossos itens, né, que a gente tem lá no nosso service. Então, o que a gente vai fazer? Vamos apagar esses dados fixos. Vamos fazer o uso da interpolação. Se vocês lembrarem da aula de interpolação, como é que a gente utiliza interpolação? Duas chaves para abrir, duas chaves para fechar. E aqui dentro a gente coloca o nosso objeto e pega a propriedade. Olha, legal. Aqui também no HTML a IDE me ajuda. Então, aqui a gente precisa do nosso ID. Isso eu vou fazer para todas as colunas aqui, tá? Perfeitos. Fazendo isso daqui, vamos ver que temos todos os nossos itens. Então, NG4 utilizamos, né? Agora, vamos pensar aqui numa lógica, né, para utilizar o NGIF e as demais diretivas, tá? Eu vou pensar aqui num cenário. Bem, para utilizar o NGIF, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma div para apresentar a quantidade de registro, por assim dizer. Porque aqui está tudo numerado certinho, mas imagina que no cenário real não vai vir numerado assim certinho, vai vir em ID 2000 alguma coisa, ou isso quando não vier em UUID, tá? Que é um formato bem diferente desse daqui, tá? Então, vamos criar aqui um contador. E aqui eu vou fazer diferente aqui. No nosso componente, eu não vou carregar imediatamente. Eu vou dar um tempo, utilizando aqui o setTimeout, 2,5 segundos para poder preencher a nossa lista. Beleza? Quando a gente recarrega, ele demora 2,5 segundos para poder preencher. Então, feito isso, vou até colocar um tempinho maior. Então, aqui no nosso HTML, vamos criar aqui uma div. Ou até pode ser, vou criar uma linha, tá? Aqui, se vocês prestarem atenção, né, quando eu dou um recarregar, ele já exibe imediatamente aqui a quantidade, tá? Mas digamos que eu não quisesse que ele exibisse imediatamente, até porque a minha variável poderia estar indefinida. Como que eu poderia fazer? Então, poderia fazer o seguinte, utilizar o ngIf aqui, tags do ngIf, vocês vão lembrar também, que é asterisco, ngIf com I maiúsculo, sinal de igual, e aqui dentro eu coloco minha expressão. Com isso, a minha linha não irá mais existir se tiver tudo certo aqui. Ó, que maravilha. Não criou mais a linha. Só vai criar agora após o preenchimento e após ter mais de um registro. Aliás, tem mais de um não. Tem mais de... A partir de um registro, né? Um ou mais registros ele constrói. Então, beleza. Utilizamos o nosso ngIf e o ngFor. Então, agora falta o switch case, né? Como que eu utilizo o switch case? Acho que eu vou utilizar o switch case no country, né? Como temos dois países ali, eu vou até colocar mais um, vou colocar o Brasil. Eu vou colocar o switch case para a gente ter uma estilização baseado. Aliás, não vai ser nem uma estilização, tá? Vai ser, sei lá, vou pensar aqui no cenário. Vou pensar em alguma coisa aqui. Já pensei aqui, tá? Eu vou colocar como se fosse a sigla, por exemplo, do Brasil, BR, do México, não sei qual que é a sigla do México, vou colocar em X, e do Germany, GE, tá? Então, com isso, vou criar aqui o nosso
nosso switch case. Vou só acessar a documentação para relembrar, né, como é que é o switch case. Não é algo que eu faça rotineiramente, então, assim, a gente acaba esquecendo. Isso é normal, tá, pessoal? A gente como programador, tipo, só se você for uma pessoa super, hiper, mega inteligente, né, para lembrar de todas essas sintaxes, tá? Geralmente você vai lembrar do que você mais utiliza. Por exemplo, eu utilizo muito NG, muito NG4, então sei de cabeça falar para você aqui como que é a sintaxe. Agora, o switch case, não, tem que rever. A IDE, pessoal, ela te ajuda também, tá? Principalmente se você tiver instalado plugins, tá? No caso aqui, eu utilizo o VS Code. Só de digitar aqui NGS, ele já me dá aqui algumas opções. Então, se eu der um Enter aqui, ele me traz toda a sintaxe aqui do NG Suite, tá? Eu vou aproveitar aqui, tá, pessoal? Eu não iria lembrar de fato como que faria aqui, tá? Mas eu consigo te explicar aqui, apesar de eu já ter explicado anteriormente. A gente tem no switch, a gente tem a nossa expressão, o valor, né, que vai entrar, por assim dizer. E aqui nos case a gente tem as opções. E no default a gente tem o que, que ele vai fazer caso não seja nenhuma dessas opções que a gente vai colocar aqui, tá? Então, qual que é a nossa condição? É o objeto, né, ponto country. E quais são os casos, tá? São três, né? Deixa eu ver se ele aceita direto. Acho que aceita. Brasil. Não, aceita não. Tem que colocar entre aspas. E aqui, o que que eu vou exibir? Como eu tinha falado antes, né? Eu vou exibir sigla. BR, GE e MX. Caso não seja nenhum deles, eu vou colocar ND ou NA, sei lá. Não encontro nenhuma das alternativas, né? Então, se eu salvar aqui, a gente vai ver a mudança acontecer aqui. A gente está exibindo o nome do país. Eu salvando, vocês vão ver que vai mudar para a sigla, como eu falei. Então, se eu colocar algum país ali que não seja nenhum desses três, ele deve exibir o NA, né? Então, deixa eu colocar aqui. Colocar Méxicos no plural. E olha o que ele exibiu. NA, conforme a gente definiu lá no nosso NG Switch, tá? Então, beleza. Então, utilizamos as três diretivas estruturais internas que a gente estudou, tá? Então, agora o que que falta? Falta as diretivas de atributos. Beleza, agora que vai ficar mais legal. Aqui para utilizar a diretiva de atributo, tá? Eu vou me utilizar de algumas coisas do for que também a gente estudou, tá? Por exemplo, o índice, tá? Eu posso nem utilizar o índice, eu posso utilizar o import par, que fica até mais fácil porque eu vou utilizar aqui inicialmente. O que eu vou fazer inicialmente? Eu quero zebrar a nossa tabela. Para facilitar a minha leitura, eu quero que aqui fique, sei lá, um pouquinho cinza, aqui fica branco, aqui um pouquinho cinza, aqui branco. E vou começar isso também já estilizando aqui o nosso cabeçalho, tá? Para ficar diferente. No lugar errado, pessoal, que não era na TD, né? Era na TH. Perfeito. Aqui no nosso cabeçalho, eu coloquei ele bem diferente, né? Para destacar dos demais. E agora vamos utilizar uma cor assim, um pouquinho mais claro e branco, né? Branco normal para que já tá. Então, ok, aqui vamos voltar aqui, deixa eu apagar isso daqui que não era para ter feito. E ok, vamos aqui para a tabela. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode fazer aqui para alternar essas cores das nossas linhas? Aqui, como vocês podem ver, se eu colocar aqui no estilo, né, inline, background color green,
a linha fica verde, né? Se vocês lembrarem, né, a gente tem o nosso NG Style, em que a gente pode construir ele condicionalmente, a gente pode utilizar variáveis, a gente pode utilizar métodos. O que que eu vou fazer aqui? Primeiramente, né, eu vou pegar verificar se ele é ímpar par, só não lembro qual é qual, então vou vir aqui na velha e boa documentação e ir aqui no NG4, né? Eu só não lembro qual dos dois que é ímpar ou qual dos dois que é par, tá? Mas eu sei que a nossa tabela começa em zero, então eu quero pegar o ímpar, né? Aliás, eu quero pegar o par, por quê? Zero, um, dois. Então, o par será o que eu vou colocar uma cor cinza, tá? Então, vamos vir aqui. Eu acho que o par, eu acho que é o ODD, tá? Errou! Nossa, eu tenho que melhorar meu inglês, tá? Então, o ADD é ímpar, né? Então, deixa eu voltar aqui. Pá, ímpar. Então, é o outro, né? Então, é o even. O even é o par, né? Então, vamos... Aqui também, pessoal, a gente tem outras possibilidades, tá? O, o NG Styles, geralmente a gente vai utilizar quando é um objeto maior, mais complexo. Mas nesse caso aqui, que eu quero alterar apenas uma propriedade, eu poderia utilizar de forma diferente, tá? Utilizando, por exemplo, os property bind, fazendo dessa forma aqui, ó. Utilizando aqui, né? Property bind, style, eu pego a propriedade e jogo para cá e ele continua funcionando. Então, aqui eu posso fazer uma lógica, né? Por exemplo, se ele for, eu acho que é par, né? Esqueci, é par. Eu jogo vou deixar o green por enquanto, tá? Se não, coloco null. Então agora vocês percebem que somente utilizando aquela sintaxezinha bobinha ali, mesmo sem utilizar o NG Style ali, conforme eu mostrei nos vídeos anteriores, a gente já tem o efeito que eu queria, né? Que era esse zebrado, né? Só não nessa cor, né? Vou só jogar lá o gray. Então agora já temos nossa tabela zebrada, né? Ficou legal, fica mais fácil da gente identificar, né, um registro por completo, né? Tá, beleza. Mas, ok, né? Eu acho que daí já resolve. Deixa eu pensar aqui no outro cenário. Para utilizar as classes também, o próprio NG Style, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o NG Style porque eu não quero estilizar somente a cor da, da, da linha, né? Digamos que eu quisesse, sei lá, pintar a cor do texto, né? Também. Então, como que eu poderia fazer? Aí, nesse cenário, seria mais indicado o NG Style, porque eu consigo já passar um objeto por completo, tá? Então, eu vou fazer isso. E, aliás, eu vou criar um método justamente para o nosso template ficar mais simples, tá? Então, vamos... Beleza, aqui conforme vocês puderam ver, né? Com styles também eu consigo fazer a mesma coisa, né? Eu não lembrava disso. Não necessariamente eu preciso aqui do NG Style. Os dois têm. Eu vou diminuir esse tempo aqui que tá me incomodando agora já. Os dois têm o mesmo efeito ali, tá? Depois eu vou só ver qual que é a diferença de um pro outro, ou se não tem diferença nenhuma, tá? Beleza. Aqui nós utilizamos, né, o NG Style, agora vamos utilizar o NG Class, tá? O NG Class, principalmente quando você quer passar muitas propriedades, assim, muitas propriedades não, quando a sua estilização é grande, né? Às vezes é mais interessante, tá? Mas como eu falei até no vídeo, né, de diretivas de atributo, às vezes existe a necessidade mesmo explícita de você utilizar o NG
style, tá? Eu já passei por uma situação que eu não tinha como utilizar o NG Class, tá? Porque a estilização precisava ser inline por conta de precedência, tá? Isso daí é um assunto para uma outra aula. Então, beleza. Então, vou fazer o seguinte. Essas linhas, tá? Que não... que são as ímpares, né? Eu vou colocar em negrito o texto e vou modificar a cor. Só que agora eu vou fazer através de classe, tá? Então, vou fazer o seguinte. Aqui no nosso arquivo de estilização, vou criar aqui um estilo, uma classe, né? Sou péssimo para nome, vai ficar teste. E vou colorir, né, a fonte de cor mesmo que eu tinha falado. Não, eu vou só aumentar. Aliás, vou colocar em negrito e pintar de que, como vocês puderam ver, a classe já funcionou, né? Só que como eu coloquei daquela forma, o que aconteceu? Ele aplicou em todas as linhas, tá? Aqui ficou em vermelho justamente por essa questão que eu acabei de falar anteriormente, da precedência, porque a estilização inline ela tem precedência em relação à estilização em class, tá? Então, como eu fiz uma estilização inline, aqui, por exemplo, ele continuou vermelho, apesar dele ter ficado negrito, porque não tinha nenhum conflito ali, mas ele ficou vermelho, tá bom? Mas eu não quero que esse daqui fique em negrito, eu quero que somente essas linhas aqui fiquem em negrito e azul. Então, vou utilizar o NGClass, tá? E o NGClass teve uma situação lá que eu até mostrei através de variável, eu acho, tá? Mas a gente pode fazer também aqui, tá? Que é isso daqui, tá? Então, eu vou aqui fazer só, eu vou pegar aqui a outra propriedade, né? Só para ficar registrado para vocês aqui, mas eu poderia fazer com esse daqui também, tá? Era só negar ele, mas eu vou pegar aqui o par, tá? O ODD. E agora, conforme vocês puderam ver, ó, aqui não tá mais negrito e somente as linhas ímpares, né? Falei par, né? Mas é ímpar. Não, é par. É par. Ficou em negrito, né? E azul. Ficou destacado, né? Então, agora só falta um exemplo aqui, né? Apesar que eu acho que eu mostrei todos os exemplos que a gente estudou. Acho que vai ficar até grande esse vídeo. Mas posso, eu posso fazer aqui um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. A gente já viu o NG Class, né? NG Style. Vimos o NG If e o NG For e o NG Switch Case. NG Switch, né? Só vou fazer aqui uma estilização em relação ao status. Que a gente tem aqui um status, né, de ativo e inativo. Primeiramente, tá? Vou utilizar aqui o ngIf. Na verdade, eu vou tirar essa linha aqui. Eu vou utilizar aqui, tá? O ngIf para que visualmente imagina como usuário, tá? Como usuário, não faz sentido você ver isso daqui. Principalmente quando você é um usuário leigo, né? Quando é um usuário, por exemplo, igual a gente que tá na área de programação, você entende que o true é verdadeiro, é algo que sim, é o equivalente a sim, mas a gente não pode imaginar que o usuário comum vai entender da mesma forma que a gente, tá? Então, aqui eu preciso modificar esse status. Então, aqui eu vou tirar essa linha aqui e vou utilizar aqui o ngIf e vou utilizar com else, tá? Pra vocês lembrarem lá, sintaxe do... Opa.
Com isso daqui eu acho que já resolve. Exatamente, resolveu. Então agora sim, ficou até melhor, sem precisar adicionar aquela linha ali que era só para mostrar exemplificação da utilização do NGIF, né? Então com isso daqui, pessoal, eu acho que a gente revisou tudo que a gente viu nessas aulas, tá? Se eu tiver esquecido de alguma coisa, vocês deixam aí nos comentários que eu posso fazer até um vídeo para exemplificar uma coisa, não, mas numa outra aula eu posso incluir, tá? Mas aqui, pelo que eu me lembre, utilizamos tudo. E o detalhe aqui, né? Mais uma vez enfatizando a utilização da interpolação, a utilização do property bind, ó, e esses dois. Só não tivemos a utilização do Cho e da Tapad, mas desses dois aqui a gente sempre, ou a gente utiliza bastante, né? Pessoal, aqui eu não consigo ver mais nada que eu poderia adicionar aqui não, tá? Talvez eu poderia mexer no status, colocar alguma coisa ali relacionada às classes, né? Tipo, aqui a gente viu a utilização da classe. Outro detalhe, tá? Aqui vocês podem perceber que eu passei dessa forma, tá? A classe teste. E aqui é teste. Aqui ele ficou como se fosse uma propriedade JSON. Eu posso utilizar assim? Posso, não tem problema nenhum, tá? Assim como eu posso utilizar também ele entre aspas, também não dá problema nenhum, não dá erro, continua funcionando da mesma forma, tá? Qual que é o detalhe aqui, por exemplo, para utilizar entre aspas e ele sem aspas? É quando você tem nomes composto, por exemplo, teste, vou colocar aqui teste traço 1. Eu poderia utilizar sem as aspas agora? Não. Aí agora não tem como utilizar sem as aspas porque dá erro aqui, tá? Então aqui obrigatoriamente eu precisaria colocar entre aspas, aí. Salvar, vai continuar funcionando da mesma forma, tá? Isso daqui, como eu tinha até mencionado no vídeo anterior, né? Isso daqui é muito útil quando você quer simplesmente fazer a inclusão, né, de estilos de uma classe ou não, né? Não é o cenário, por exemplo, para um eu quero colocar uma classe, para outro eu quero colocar outra. Não. Por exemplo, na questão de zebrar, você não precisa estilizar duas linhas, você precisa estilizar somente uma, só que vai ficar com a cor, né? Então, basicamente, dessa forma aqui você consegue atingir o objetivo, tá? Pessoal, não tem mais o que eu mostrar assim de relevante, então é isso por esse vídeo. Vamos ficando por aqui. Antes de encerrar o vídeo, né? Se você chegou até aqui, eu gostaria de te agradecer e gostaria também de pedir, caso você não seja inscrito, considere se inscrever. É, Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, se gostou, se não gostou, sugere algum conteúdo. Compartilha com seus amigos e curte, né? Não sei se eu já falei curte, mas curte aí o vídeo para nos ajudar a nos ajudar, né? Fazendo com que o YouTube divulgue para mais pessoas e nos dê mais visualização e é uma forma também de me incentivar, tá? Então, tá bom, pessoal. Então nos vemos no próximo vídeo.